O meu anjo da guarda saúda o seu anjo da guarda. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre a dependência que se estabelece sobre os guias espirituais, tanto por parte de médiuns como por parte dos consulentes. E o que significa essa dependência? É quando o indivíduo ele passa a tomar decisões única e exclusivamente após consultar o guia. E vocês poderiam me questionar o seguinte: mas o guia não é um ser de luz, não é uma entidade que vibra e que está para nos guiar? Sim, ele não está para fazer por nós. Cada um de nós, médiuns e consulentes, carregamos conosco uma das grandes dádivas oferecidas pela espiritualidade, que se chama livre-arbítrio. A liberdade de escolha, ela nos responsabiliza pelos processos que nós conduzimos dentro da Terra. E essa responsabilidade nenhum guia assume. O papel do guia é fazer você refletir. O papel do guia é fazer você pensar, é questionar e não apontar caminhos diretos. E nós precisamos pensar sobre isso, tá? Esse livre-arbítrio, essa escolha, essa responsabilidade, ela está relacionada diretamente, em termos de desenvolvimento espiritual, com a sua fé, com aquilo que você constrói e transforma através do seu processo de evolução. O guia, ele é uma bússola, mas ele não é o piloto. Ele orienta, mas não é ele que conduz esse processo. E nós precisamos ter isso muito claro. Por que esse tema é relevante? Porque dentro dos terreiros, tanto médiuns quanto consulentes, muitas vezes, se transformam em beatos desses guias. Muitos médiuns não conseguem sair do terreiro sem conversar com esse guia. Muitos consulentes vão repetidamente para conversar e receber essas orientações. E aí você passa a ter um processo de dependência mediúnica. Por que essa insegurança nasce? Porque você tem uma insegurança pessoal e você tem uma baixa estima. Você não crê naquilo que você está construindo. Você não consegue ter um processo de análise e perceber para onde você está se direcionando. E pior, muitas vezes você crê piamente que a sua percepção, o que você está definindo, não tem valor. E aquele que define melhor, e aquele que aponta o caminho melhor é o guia, porque ele sabe, ele determina. E sim, ele tem a posse do saber. Agora, ele não vai oferecer esse saber gratuitamente, porque nós vamos fugir totalmente do seu processo de crescimento e de desenvolvimento. Quando essa dependência acontece, consulentes e médiuns transferem a responsabilidade das suas próprias escolhas para esse guia, acreditando que assim estariam evitando erros e superando obstáculos. E veja só que incoerente. Se realmente fosse assim, nós acordaríamos de manhã cedo e passaríamos o nosso dia limpo como guia para a gente ter um dia maravilhoso. E só conquistas e sucessos nós teríamos. E por que isso não acontece? Porque nem tudo que nós almejamos, ambicionamos, está correspondendo ao nosso merecimento, está de acordo com o nosso atual estágio de evolução. Isso se coaduna muito com a construção de figuras de poder que nós vamos fazendo enquanto encarnados na Terra. A relação que nós estabelecemos com o pai, com mãe, com professores, com figuras de autoridades.
e que nós delegamos um conceito de um sujeito suposto saber para essas pessoas. E o mesmo processo vai acontecer com as entidades. Se você me falar, eu faço. Se você não falar, eu não faço. Nós precisamos ter e compreender que existe uma importância do nosso aspecto emocional, psicológico, do nosso desenvolvimento enquanto ser encarnado, que projeta isso sobre o guia. Tá? Onde está o limite entre a orientação espiritual e o controle? Quando você consulente ou quando você médium perde autonomia, o desenvolvimento espiritual ele é interrompido. O guia verdadeiro, ele aconselha, mas ele não decide. Eu sou acompanhado por décadas pela minha alma de frente, que por incrível que pareça, é um médico judeu, austríaco, que foi acolhido com todo amor pelo meu pai de santo, e que me acompanha no meu terreiro até hoje. Ele sempre disse para mim: filho, eu nunca vou fazer nada diretamente por você, mas eu estarei o tempo todo ao seu lado. E ele justificou: a sua necessidade de evolução e de crescimento está em você amadurecer as suas escolhas. E esse é o papel de um guia. Quais são os sinais de uma dependência espiritual? Quando que eu me sinto tendo guia, não apenas como um guia, mas como um tubo de oxigênio que faz eu respirar e conduzir os meus passos? Primeiramente, a dificuldade em tomar decisões sem ter que perguntar para o guia. E a coisa chega ao ponto do ridículo de se perguntar coisas extremamente bobas para esse guia. O medo de errar sem ter a autorização desse guia é um segundo ponto. Interpretar de qualquer contratempo como um castigo, como um desagrado ou como um sinal do seu dia. Deu uma topada, meu Deus, o que eu fiz com o meu guia? A unha encravou, meu Deus, o que eu fiz com o meu guia? A sensação de vazio quando você não está incorporando numa gira, ou quando você não vai na gira para conversar com essa entidade. E a diminuição da sua própria responsabilidade pelas escolhas da sua vida. Isso são sinais de uma dependência. E quais são as consequências dessa dependência? Primeiramente, nós construímos uma imaturidade e uma infantilização do desenvolvimento espiritual. Você, médium, você, consulente, passa a se comportar como uma criancinha pequena, desamparada, desprotegida, que se não tiver o amparo desse guia, você vai viver situações de vulnerabilidade. E quando você adota uma posição dessa, você não amadurece. Você não toma posse da responsabilidade daquilo que é o maior valor da sua encarnação, que é o seu livre-arbítrio. Você não experimenta as suas escolhas. Você vive em função do outro. Assim como muitas vezes você viveu em função de um pai, de uma mãe, de um esposo, de uma esposa, e que você agora transfere para um guia espiritual. A segunda consequência é o desgaste energético. O campo espiritual se torna muito vulnerável, abrindo brechas para interferência. Não creiam vocês que nós só temos espíritos de luz nesse cosmos tão maravilhoso e transcendente que nos cerca. Nós temos milhões de irmãos com diferentes características. E quando nós percebemos e reconhecemos que esse número imensurável de entidades espirituais estão ali, quando uma entidade menos evoluída percebe essa sua fragilidade, ela vai vir com tudo para se fazer parte, como se fosse o seu guia, e tentar te convencer de determinadas coisas. E isso vai te distanciar de boas vibrações e de uma luz verdadeira. Porque o seu guia, de fato, ele vai se afastar. Ele não vai estar presente.
Ele não vai compactuar com isso, porque ele vai saber que você está se eximindo da sua própria evolução e da sua própria vontade. E, fundamentalmente, você passa a ter o risco de ser manipulado por outros espíritos encarnados, por dirigentes mal preparados, por falsos guias, por irmãos seus de terreiro. E você, consulente, corre o risco de também ouvir coisas que você não deveria ouvir. Qual é o caminho para o equilíbrio? Entender que o guia orienta. Ele é um filósofo e ele orienta muitas vezes não afirmando. Ele orienta repetindo as perguntas que você faz para ele. E, fundamentalmente, o guia não vive por você. Segundo, desenvolver o autoconhecimento, o seu discernimento emocional. Aonde está a sua fragilidade? O porquê dessa dependência? Fundamentalmente, valorize a oração, a prece, a meditação, o estudo. Eu sempre digo e busco ensinar para os meus filhos de santo. O maior tratamento, a maior projeção de energia, o maior ato mediúnico é a oração. Orar de verdade. Conhecer a si mesmo. Conhecer aquilo que você faz. Outro ponto, ouça a você. O teu guia espiritual, ele também fala com você sem necessariamente estar no terreiro. Ele fala pela sua consciência. Só que nós nos tornamos tão dependentes que nós anulamos nossos ouvidos muitas vezes para o dia a dia, onde esse guia tenta te puxar, porque você crê que ele só vai se materializar e você só vai viver essa experiência dentro dele. A verdadeira maturidade mediúnica é andar com o guia ao seu lado. Você não pode estar nem à frente dele, nem atrás dele. E não é você que comanda o guia, com perguntas, com imposições, com buscas. É o guia que procura você. Isso é uma verdadeira espiritualidade. O resto podemos definir como um misticismo extremamente perigoso. Meu anjo da guarda, saúda o seu anjo da guarda.